Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e a nossa tão amada editora Betel para esse terceiro trimestre do ano de 2024 preparou esse tema precioso, a relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje chegamos aqui na lição de número 7, onde vamos falar sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. O texto áureo nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Deus deseja o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento em Cristo. E enquanto nós estivermos aqui em peregrinação, nós estaremos então amadurecendo, desenvolvendo. Assim como um pai espera que um filho se desenvolva logo após o seu nascimento, Deus também deseja o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, nosso amadurecimento, com a finalidade de compartilharmos da verdade que nos alcançou, do evangelho que nos feriu, as boas novas do reino, o plano de salvação, e possamos cumprir a nossa missão a contento, como Deus deseja que cumpramos. Verdade aplicada diz assim: a vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. A verdade aplicada calca, respaldo e fundamento que nós acabamos de mencionar. É uma doutrina. Nós precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, tomar tempo para o jejum, para a oração coletiva, mas também a oração individual, para desenvolvermos a nossa intimidade, o nosso andar, o nosso relacionamento, o nosso alinhamento, a nossa sintonia com o nosso Deus. E o amadurecimento, ele vai acontecendo paulatinamente. O fruto do Espírito que habita dentro de cada um de nós vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, e nós que nascemos de novo, o ato da regeneração, adentramos em um processo, é o processo de santificação que vai perdurar enquanto nós estivermos palmilhando aqui essa vereda no planeta Terra. Irmãos, Deus deseja o nosso desenvolvimento em Cristo. O objetivo da lição são 3. Apontar a relevância da igreja na vida do cristão é de extrema importância. Observe que igreja aqui ele está fazendo referência ao edifício, à nave, a estarmos reunidos ali para adorar o nosso Deus, cultuar, ali manifestar os dons, as ferramentas que Deus disponibilizou para cada um de nós cristão. Ele está fazendo referência ao edifício. O Novo Testamento, no grego, todas as vezes que faz alusão à igreja, está fazendo alusão ao conteúdo, à congregação, a vidas, pessoas, aos cristãos. E nós cristãos devemos sair, aprender e sair, ir para fora. Esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo, é orgânico, é um organismo, e cada um de nós cristãos somos membro desse corpo que temos por cabeça do corpo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador do mesmo corpo que é a sua igreja. Também conscientizar cristãos sobre a participação e vida no corpo. Devemos então desenvolver os talentos, os dons que Deus nos deu, partindo de dentro do edifício mesmo, ali trabalhando, atuando, ajudando uns aos outros e anunciando as boas novas do reino. Cada um de nós temos uma função de extrema importância e para a saúde do corpo precisamos desenvolver bem em Cristo, arraigado, plantado nele, fundamentado
desenvolver dentro do chamado de cada um de nós. Texto de referência, Efésios capítulo 4, e versículo 11 ao versículo 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento, nós cristãos individualmente, passa pela igreja. Precisamos ter líderes que respondam por nós, que nos alimente com a palavra de Deus de forma genuína, que ore por nós e que nos apoie, que nos ajude, nos mentorie. Então, esse desenvolvimento passa pela igreja, pois proporciona o mesmo um ambiente de comunhão. Deve haver esse ambiente em nosso meio como cristão, e não rixas. Deve haver comunhão, ambiente de amor e paz. Apoio mútuo, estamos para apoiar os nossos irmãos e ser apoiado pelos mesmos. Fortalecimento na fé, adquirindo uma fé de melhor qualidade, uma fé robusta. Nós precisamos, irmãos, congregar, estar junto dos nossos irmãos. E encorajamento em momentos difíceis. Nós, cristãos, não estamos isentos de problema, dificuldade, contratempo. Pelo contrário, muitas vezes passaremos por aperto, dificuldade, mas o nosso Deus está conosco. Um Deus vivo, todo-poderoso, é o nosso paladino, nosso defensor corajoso. Podemos depositar toda a nossa expectativa nele. Ele jamais nos decepcionará. Ele é um Deus que, ao contrário de estar inerte, distante, omisso, indiferente, é um Deus presente com a sua igreja, com o seu povo, o povo que ele adquiriu para ele mesmo. O ministério ajuda no crescimento cristão. Irmãos, a importância do ministério está no texto bem claro de Efésios. Deus deu com uma finalidade, o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, está claro a importância de termos líderes, como eu já fiz alusão, reitero, para uma fixação, que respondam por nós e que nos ajude. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então, é Deus quem dá. E está claro a relevância, porque Deus deu com essa finalidade o desenvolvimento do corpo, que é a sua amada igreja. O ensino promovia crescimento à igreja primitiva. A igreja primitiva aprendia, crescia, havia vida, a despeito dos embates, na lida, havia vida, crescimento, desenvolvimento. Por quê? Porque havia doutrina, ensinamento, havia pregação, ensino da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão, irmãos, nós que aqui estamos semanalmente online na pré-aula, de domingo após domingo estarmos presentes, cada um de nós, na nossa própria igreja, participando da escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, culto de ensinamento da palavra, cada um de nós na nossa própria igreja. Então, há essa necessidade e com certeza, irmão, o crescimento, o desenvolvimento passa por essa frequência de cada um de nós. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Deus, assim como
ele ali colocou Barnabé para ajudar Paulo que foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento, um perito, um catedrático no Antigo Testamento. Lá estava Barnabé também para ajudar, para mentoreá-lo. Ele também esteve em algum momento com Pedro, depois ali da conversão, que se deu a caminho de Damasco. Então, irmãos, nós também precisamos de mentoria, precisamos de pessoas com o dom do ensino, com o dom de mestre, para nos orientar. O convívio na igreja e o crescimento cristão. Irmãos, esse ambiente na igreja, o nosso ambiente entre os irmãos, precisa ser um ambiente pacífico, irmãos, de apoio, de harmonia, de comunhão. Nós precisamos animar uns aos outros, também manejando bem a palavra, nos trazer para o trilhos quando for necessário. O ambiente na igreja não é perfeito, tem dificuldade, tem falhas. Grande parte do Novo Testamento foi escrito para corrigir problemas dentro da igreja. E era a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, alguém pode procurar uma igreja perfeita? Nunca irá achar. Porque é um ambiente de seres humanos, falhos, pecadores. Se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Então, não é um ambiente perfeito. Porém, cheio do Espírito de Deus, nós vamos nos ajudando, nos apoiando e vamos caminhando na obra. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. É necessário, irmãos, desenvolver e fazer uso, manejando bem os talentos que Deus tem dado a cada um de nós, as ferramentas disponíveis a cada um de nós. Nós precisamos, então, fazer a obra. É muito importante. Às vezes o irmão ainda não sabe fazer a contento, né? Como nós, por exemplo, líderes, desejamos. Mas é importante orientar o irmão e deixá-lo fazer, como fazemos com as crianças, né? Sabemos que a criança vai errar. Pegamos aí os nossos filhos, né? Agora estão tudo grande, casados, formados, tudo bem, mas quando criança, esticávamos ali aquele lençol, colocávamos o pratinho com inhame amassadinho, com caldo de feijão, dava aquela colherzinha de plástico para não machucá-lo, e era era inhame com caldo de feijão na parede, no cabelo, em tudo quanto é lugar. Isso acontecia 1, 2, 3, 4, na 5ª vez comia direitinho. Então, irmãos, pegávamos na mãozinha, ensinava, assim, meu filhinho, e aí fazia tudo errado, até aprender. Nós, na vida cristã, também, irmãos, orientação e estágio. Estágio. Precisa fazer, senão não vai aprender. A lei do crescimento por meio do fazer. Precisamos entender, irmãos, que nós estamos para ensinar. Ensinar e estágio. A pessoa vai desenvolver. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Só se aprende o quê, irmãos? Fazendo. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Então, como eu já falei, reitero, mais uma vez, para uma afixação da doutrina, Deus espera de nós esse desenvolvimento. Essa é uma lei para hoje, irmãos. Não caducou, não tornou-se obsoleta. Pelo contrário, é para hoje o desenvolvimento, a dedicação e a importância da coletividade, de congregarmos, estarmos no templo, na casa de oração, na casa do nosso Deus. Vimos nesta lição que o crescimento, desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa, essa palavra passa aqui é de extrema importância, passa necessariamente pela convivência em uma igreja local. Não há como desenvolver, amadurecer na fé isolado, levando uma vida de eremita. 1000 vezes não. É necessário congregar, irmãos.
e congregando, aprendendo dentro do templo, fora, sair de casa em casa, pregar, evangelizar, proclamar como arauto as boas novas do reino, anunciar a salvação somente na pessoa bendita daquele que é a ressurreição e a vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelos cuidados recebidos por parte daqueles que o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferente ministério e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, quando nós chegarmos, terminarmos a nossa carreira guardando a fé. Então, irmãos, o que permanecerá na eternidade é o amor. Amados, chegamos ao término de mais uma lição. Que Deus vos abençoe, que Deus lhe dê um dia abençoado, né, rico da sua presença, querendo o nosso bom Deus, Deus me dando vida até lá. Nós, na próxima lição, a lição de número 8, falaremos sobre a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. Peço uma bênção especial, ó Pai, sobre todos que estarão participando dessa pré-aula. Obrigado, Jesus. Tu és grande, todo-poderoso. Bendito é o teu nome para sempre, meu Deus. Ó Pai querido, continue conosco. Nós assim oramos, ó Pai, pedindo a tua ajuda. Ó Pai, a tua direção, o teu norte. Em nome de Jesus.